Estás aí? Ok. Deus. Bem-vindos Com muita assunto, graças. Bem-vindos a todos os nossos companheiros. Bem-vindos. Ok. Boa noite. Vai ser ok. Mérito do Trump aqui, esse estudo ou não? É o Trump? Sim, mérito tem que ser do Mashiach, já vai resolver. Olha, na verdade, eu já escutei que eles estão querendo mais forçar, né, uma notícia pronta, porque as contagens estão bem apertadas, mesmo em estados aí que estão com cor azul ali, ou vermelha, sei lá. Azul, né? Essas aí parece que é bem pouquinho, assim, o Trump não está perdendo tão feio, não. Sim. Então pode ser que ainda vire. Tem muita coisa ainda para rolar. Vamos ver o que vai acontecer. Que a gente pode. Tá vindo um barulho de alguém, não sei de quem. É o meu filhinho aqui do meu lado. Mas eu vou silenciar o microfone aqui para não atrapalhar o senhor. Perfeito. Gente, Obrigado. tamo junto. Ok, daqui a gente pode aprender que sempre dá para mudar, mesmo que pareça, às vezes está de um lado, nunca se sabe. Sempre. Exato, chama. Mais uma That atitude. was over 600,000. A little more than 24 hours ago, that was over 600,000. It is now down to 9,000 votes. The Agora same está thing has tendo um happened. barulho de outra pessoa. É o Trump que está falando. O Trump entrou aqui na nossa aula, ele quer dar uma mensagem para o pessoal. Ok. Enfim, vamos a uma ideia racídica agora também um pouco, para variar o assunto. Se conta que tinha um Hassid, eu não tenho certeza se é do Rebbe Tzemach Tzedek, ou do Rebbe Marash, não lembro exatamente, mas ele tinha muitos rigores para o Pesach. Era extremamente... Por exemplo, toda a água que ele usava, ele já preparou num poço especial antes de Pesach, guardou água para não pegar água durante o Pesach. Várias coisas ele rigorava mais e a mais do que assim, uma ação possível. Quando chegou o Pesach, os Chassidim foram se encontrar com o Rebbe, um Farbrengen, uma coisa assim. Esse Chassid, ele não quis ir, porque ele pensou, com todo o respeito do Rebbe, obviamente, etc., obviamente, tudo é kasher, etc., mas como não necessariamente ele segue as minhas rigores, então talvez não é bom para mim ir lá. Realmente ele não foi. Só, olá, Noriel, só no último dia de Pesach, que já é menos rigoroso fora de Israel, o último dia, também é Pesach, mas tem algumas coisas que se facilitam, por exemplo, shruya, pode molhar, matzah, etc. Aí ele resolveu ir no Rebbe. Quando ele chegou no Rebbe, o Rebbe falou para ele, escuta, naquela caixa de água que você separou antes do Pesach, para poder usar durante o Pesach, já deixar a água separada, busca lá que tem um pãozinho lá no fundo. E assim foi. Ele foi lá, buscou lá. Ele percebeu que tudo que ele fez em Pesach, toda aquela água e tal, tinha um pedaço de pão que estava embaixo lá que ficou. Aqui a gente vê que a gente tem que cumprir as alachot, mas tem que ter também siata de Shmaya, tem que saber e tal, mas também tem que ter a ajuda de Hashem para fazer as coisas certas. E se a pessoa tem Irat Shamayim, obviamente ele tem mais, consegue mais fazer as coisas direito. Uma vez eu vi uma explicação interessante. Está escrito que tem o Alter Rebbe traz essa Gemara, de onde o Hassid sabe as Gemarot do Tânia. Uma Gemara que fala que o que Hashem pede de você, só ter temor de Hashem. Hashem não pede muito. Só uma coisa pequena, temer Hashem. A Gemara pergunta, temer Hashem é uma coisa pequena, é uma coisa difícil? A Gemara responde, quem está falando essa frase? Moshe Rabbeinu. Para Moshe Rabbeinu, temer Hashem é uma coisa fácil, uma coisa pequena. O Alter Rebbe pergunta, uma pergunta famosa, mas Moshe Rabbeinu está falando isso para todas as pessoas. Para os judeus simples, para a gente também. Temer Hashem, o que Hashem pede de você? Só temer Hashem. Isso é uma coisa pequena, para a gente, a princípio, não é uma coisa pequena. É a resposta do Tânia, mas eu vi uma outra explicação.
a Gemara responde, Legabe Moshe Rabbeinu, comparado a Moshe Rabbeinu, também tem explicação em frente a Moshe Rabbeinu. Quando você está próximo de Moshe Rabbeinu, aí é mais fácil você ter temor de Hashem. Você está ligado com o Rebbe, quando tem a possibilidade de viajar para o Rebbe, ou mesmo está ligado com os ensinamentos do Rebbe, do Moshe Rabbeinu, aí é mais fácil a pessoa ter temor de Hashem. Porque se ele vai fazer isso sozinho, sem estar ligado com o Moshe Rabbeinu, nem sempre ele vai ter a seata de Shmaya, as coisas vão ser mais difíceis. Ok, vamos lá então, senhores, vamos buscar a nossa folha de perguntas. Vamos ver onde a gente parou. Vamos ver quem lembra. A gente fez da 5 a 12. Perfeito, agora então a gente vai para 13. Pergunta número 13, número da sorte, número 13. Gimatria errado. Gimatria 1. Ok, aqui eu quero trazer uma situação, vamos dizer, quebrou a porta no Shabat, a gente já tinha comentado que ele pode cobrir o buraco com um cartão, uma cartolina, alguma coisa, para não entrar vento, para não atrapalhar. A gente falou mesmo que a primeira coisa que abre e fecha, mesmo que for um lugar que não abre e fecha tanto, hoje em dia as pessoas têm um nível de manutenção alta, eles vão trocar isso depois do Shabat, não vão deixar a cartolina cobrindo a janela ou a porta. Então pode colocar, obviamente não usando durex, não usando taxinha para grudar, mas só encostando, aí não tinha problema. Agora, ampliando um pouco mais, aqui nessa pergunta 13 eu trago do Shin-Het Seif Amedhei. Acho que eu tenho a impressão que a gente já viu na aula passada também, mas se a gente, não sei, se mesmo que a gente já viu, não vai fazer mal ver de novo, de qualquer jeito. Eu tenho a impressão que a gente já viu na aula passada essa pergunta, mas, de qualquer jeito, mesmo que a gente já viu, não faz mal ver de novo. Talvez a gente não na viu. Verdade, eu estou falando... Desculpa. Eu tô da falando outra folha? Da outra que eu estou falando, da Shelot Gimel Beit. Perfeito, que a gente deu uma puladinha. Isso. E a gente não tinha... você quer saber dessa tua folha? Dessa tua folha só está faltando a 14. 14. Também estou lembrando disso. Olá, seu Shlomo. Bem-vindo. A gente está aqui completando, apesar... Olá. Achei que é daquela última folha que a gente fez no finalzinho da aula. Exatamente. Apesar que a gente já tinha pulado para a próxima, mas eu estou terminando essa aqui, Shin Yud Beit, Shin Yud Gimel Aleph. Então só falta a 14. Falta 14. Então a 13 era que você não pode derrubar a própria porta, porque ela é muktzah. Sim. Então você coloca uma cartolina, coloca um colchão para cobrir, coloca alguma coisa assim, mas a própria porta ela é muktzah, você não pode mexer nela. Exceto, na verdade, com o pé, né? Se for com o pé, com a parte de trás da mão, aí sim pode. No caso de muktzah, a princípio. Ok. Agora a gente vai para a pergunta número 14. Seif Yudchet, Kli Gadol, um utensílio grande. Manikra Gadol, o que é grande? Um Madini, qual a lei? A gente vai encontrar isso no Seif Yudchet. Mas antes de entrar lá, vamos voltar a uma regra que a gente viu na vez passada, uma regra básica, que a gente vai agora desenvolver também um pouco mais. Pergunta 16, por exemplo. Que tem binyan, tem o assunto de construir também utensílios e também imóveis, casa, etc. Mas a Alahá tem uma diferença. Se for uma casa, uma coisa que é construída no chão, qualquer atitude que você acrescenta lá, mesmo de forma leve, é bem mais grave. A gente permite certas coisas, mas mesmo você acrescentar uma coisa realmente na construção própria, mesmo que é de forma leve, a gente vai rigorar. Já em utensílios, a gente facilita mais, porque não é um conceito tão básico de construir, mas mesmo nos utensílios, se é uma atitude mais forte, a gente proíbe, mas tem sempre essa diferença. Uma coisa construída no chão, mesmo uma atitude leve, a gente já proíbe.
Já em utensílios, a gente considera construir só se for uma atitude mais fixa e mais forte. Deixa eu ver alguns detalhes para ficar mais claro. Então, mas tem certos utensílios que eles são comparados como uma construção, porque eles são grandes. Espera aí, então a geladeira é grande, certo? Sim. A geladeira é grande. A geladeira é grande com uma construção. A gente vai ver agora as medidas exatas no Seif Utret, que é chamado de grande pela Halakha. Uma construção, a gente falou que a gente não pode nem fazer uma coisa leve. Você pode, no Shabat, numa geladeira, com magneto, como chama magneto em português? Imã. Um imã, Imã. grudar uma foto que o menino trouxe do Reida. Pode. Na geladeira. A geladeira é um utensílio grande. Utensílio grande é como construção na terra. Na construção na terra, a gente falou que, em geral, a gente rigora, mas uma coisa frouxa não colocar. Mas aqui a gente vai ver na continuação que o costume é facilitar nisso. Então, a geladeira, a gente vai ver depois. Uma coisa que a gente faz, às vezes, um luar de imã, né? Também você pega o luar na mão com os manim. Exatamente, porque aqui não é uma coisa que você está realmente acrescentando, não faz parte da geladeira. Está encostado na geladeira, mas não é realmente parte da construção, não é que você está... Você não está melhorando ela através disso. Se cair uma partezinha da geladeira, mesmo colocar frouxa, você não pode devolver no Shabat. Mas essa foto que você gruda na geladeira, apesar de estar grudada na geladeira, não é um acréscimo que realmente faz parte da própria geladeira, por isso não tem problema. Ok, mas vamos ver aqui que é um utensílio grande que é comparado com uma construção para a gente. Seif Utret pode ser um armário grande. Vamos ver exatamente as medidas. Ok, Seif Utret, senhores. Capítulo Shin Gimel, Seif Chai. Vivos. O judeu tem que estar vivo. Hayut. Era comigo, Rabino? Oi, Ivo, tudo bom? Tudo bem. Você quer ler o Yudhet? Pode? Posso ler. Mas não está aparecendo Não está aparecendo aqui. Tela. Eu nem achei. Deixa eu fazer isso de outra forma, vamos ver. É bom que vocês me avisam. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Siata Dishma, a gente falou no começo, tem que ter ajuda celestial. Vamos ver se sai alguma coisa agora. Shin Gimel. Agora abriu? Abriu? Pode aumentar um pouco, talvez. Aumentar, vamos, não sei se eu sei como fazer isso. É só isso. apertar o quadradinho, Rabino, acho que vai aumentar. Vamos ver. Do lado esquerdo. Não? Não. Tipo, para mim já está aumentando. Está pequeno, tipo... Bom, também. É aumentar no zoom ali embaixo, esquerda. Tô vendo agora, eu vi. Uau, boa, hein? Ao contrário. Essa sacada foi... Pelo mérito de vocês, eu vou aprender a usar o Word no final. Ok. Você vê que eu só dou dica errada, o Eliel que sabe as coisas. Vai servir para os próximos cursos, né, Irá? Juntos a gente chega lá. Unidos a gente ganha, exceto no arroz. Ok. Ivo, no sushi manda... tem que ser unido. Como? No sushi? No sushi tem que ser unido. Sim. Muito bom. Então, Ivo, por favor, Seif Chai. Manda abraço. ואפילו כלים שאינם מחוברים לקרקע, אם הם גדולים כל כך שמחזיקים מהם שיער, só um Ivo, se você sabe traduzir, também tenta, senão não tem problema. Só lê e depois eu dou
Mesmo aqueles utensílios que não estão ligados com a terra, eles são grandes o suficientes, que carregam 40 CA. Aham. Aqui a gente vai ver a lei de um utensílio grande que ele tem como se chama, o conteúdo dele, Volume. volume é de 40 CA. Como se calcula isso? Ele vai falar agora. Amá por amá. Vamos ver os detalhes. Derraíno, amá, alamá, berom, gimel, amot. É um utensílio de uma amá por uma amá com altura de 3 amot. Amá, pelo Rab Chaim Noé, é mais ou menos meio metro. Ou seja, meio metro quadrado, né? E altura de 1 metro e meio. Ou seja, uma geladeira, por exemplo, já tem isso. Uhum. Um armário grande. Tudo isso é como se fosse numa casa, construir uma casa. Você tem que tomar cuidado aqui, você não pode devolver, mesmo uma coisa que está meio frouxa, você não aperta lá, você não pode devolver. Um utensílio, se é uma coisa que sai de forma frouxa, tal, você pode às vezes colocar. Mas numa casa, não. Se caiu a maçaneta, você não pode devolver de leve. Você tira a janela de leve e coloca de volta, não pode. Faz parte da casa. Uma coisa grande, uma geladeira, um armário grande, também você não pode fazer nenhuma modificação, mesmo de forma frouxa, na construção dele. Essa medida, diz o Alter Rebbe, Imat Fanot. Segue, por favor. Imat Fanot, incluindo as paredes, vai junto na conta. Beló Vearaglaim, sem contar os pés. Os pés não entram na conta. Essa é uma palavra difícil. Palavra difícil. Ve'alavaz vezim. Ve'alavaz vezim. Deve ser tipo uma coroa, um enfeite. Como? Deve ser a cobertura, alguma coisa por cima. É um enfeite que tem por cima, acho, sabe, que tem tipo uma coroa por cima e volta. Arei Hemke Ohel. São como fosse uma tenda. Viesh Baem Binyan vestirá. E tem o din de construção para eles. Vestirá. Não, só uma coisinha. Vestirá e destruir. Isso vai junto, pessoal. Tudo que é proibido construir no Shabbat é proibido também destruir em geral. Tudo que é permitido construir também é permitido destruir. As duas coisas, elas são paralelas em geral. Lefikach asur litol daltoteihem mehem. É proibido tirar as portas disso. Aham. Ok, muito bem. Segue mais uma, por favor. E você, Fiotet, Lo Amru. Lo Amru, Shein Binyan Stirá Bekelim, Ela Bebinyan Garua, Stirá Binyan Garua. Então, não falaram isso só serve de proibição de construir e demolir se for uma coisa que não é muito ruim. Importante, não é Exato. ruim. Estirar e também a demolição da mesma coisa. Deixa eu frisar um pouco mais essa ideia que ele está falando aqui, o Alter Rebbe. A gente fala que em relação a Keilim, em relação a utensílios, não tem problema de construir e destruir em utensílios. E sim aonde tem problema de construir e destruir, não em utensílios, e sim aonde, quando tem problema de construir no Shabbat, ou destruir no Shabbat. Quando é da terra. Quando está ligado na terra. Quando é na terra, quando é uma construção, não no utensílio. Mas diz o Alter Rebbe, peraí, essa regra não é uma regra completa, só se for uma construção de um nível baixo, uma destruição de um nível baixo, no utensílio, aí não é considerado que você está construindo no Shabbat. Vamos dizer uma coisa frouxa, uma coisa leve, mas se você for fazer uma coisa mais fixa e mais forte com o utensílio, também é chamado de construir no Shabbat. A diferença entre uma construção na terra
E um utensílio é numa coisa frouxa e fraca. Que, se é uma coisa grudada à terra, você não pode acrescentar nem de forma frouxa e fraca. Vamos dizer, se tem uma janela que ela é muito fácil de tirar da casa. Você só puxa um pouco para cima, já direto sai, depois coloca de volta. Como a casa é uma coisa que está construída na terra, é proibido no Shabat. Já no utensílio, você poderia tirar uma portinha e devolver, se é uma coisa frouxa, você poderia. Mas mesmo no utensílio, se não for uma coisa garoa, se não for uma coisa leve, coisa fraca, e for uma coisa forte, mesmo no utensílio também você não vai poder. Mas, peraí, se a função da janela é de abrir, não poderia? Se a função é de abrir, você vai tirar totalmente, não é de afastar, só arrastar. Você fala que o que é uma janela que abre quando você tira totalmente o vidro dela, por exemplo. Aí poderia, né? se ela foi já preparada para ser usada dessa forma, aí pode. Eu acho que pode. Mas aqui a gente está falando, tipo, você fazer isso no Shabat. Eu entendi que você estava falando talvez disso, entendeu? Tudo bem. Renovar isso no Shabat, ok? Uhum. Ok. Nuriel, você está com a gente? Sim, Rabino, estou. Você pode continuar, por favor, sempre, agora? Kegon, por exemplo. Kegon netilat hadelet meakli. Tirar a porta do batente, seria? Do utensílio. Utensílio. Pode ser qualquer tipo de utensílio. Pode ser uma caixa, um brinquedo, qualquer tipo de utensílio. Tirar a portinha dele. Ve'achzarata, e devolver ela. Exato. Achzara, binyan gamura. A volta não quer dizer uma construção completa. Oil. Ve'adaim e meforeket meakli. Ela ainda está fora do utensílio, né? Separada. Exatamente. Apesar que ele encaixa de leve, mas não uma coisa, não se transforma em uma unidade só com o utensílio. Por que não? Sim. Explica o Alter Rebbe. Shinat tekua sham, bechozek. Ela não está totalmente encaixada com força. Ve'achol litla mimenu bekal. Você pode tirar ela com facilidade. Ve'lachem gan netilata ein zos tira binyan gamur. Então, quer dizer que tirar a porta, não quer dizer que isso aqui é uma construção completa. Então, daqui então a gente vê que em relação à casa, ele falou antes, se a janela da casa, mesmo que é leve, não pode tirar e colocar de volta. Cola da vara mechubar bacarca, tudo que está ligado à terra, e as bobinhas vestirá. Tem construção. Mas se é utensílio grande, um armário grande, uma geladeira grande, é como se fosse uma casa também. Mas se é um utensílio que não é tão grande assim, se é uma coisa frouxa, tipo tirar uma portinha e devolver, aí não tem problema. Como não está grudado na terra, não foi uma coisa que ele fixou de forma muito forte, não teria problema. Jonathan, você poderia continuar, por favor? Sim. Continuação do Yutet. Avala você. Na segunda metade do Seif Yutet, Avala você kli mitchilato. Sim. Aval, você kli mitchilato, porém, aquele que faz o kli desde o início, arei ze binyan gamur. Aí sim é considerado completo uma construção. Hayav mishum boné, e ele Hayav, ele é culpado pela proibição de boné, de construir. Yashover, o kli shalem, e aquele que quebra também, né? Um kli completo. Arezus tirá binyan gamur. Também ele tem a proibição de destruir um kli completo. Hayav mishum soter. E também ele é culpado pela proibição de destruir. Só um minutinho. Então,
Que categoria a gente está vendo aqui que mesmo em relação a utensílios, que é menos construção, também é chamado de construir no Shabat quando isso vai ocorrer pelo Alter Rebbe. Ele começa a construir desde o começo, né? Exatamente. Vamos dizer... Ele inicia uma construção. Exatamente. Como, por exemplo, eu contei, não sei se isso, mas quando eu comecei lá no Beit Chabad, eles tinham... Os jovens tinham lá um lugar que tinha atividades para jovens, que eu tive o mérito de estar lá. Uma das sessões que tinham lá era de, como se chama, que se serra madeira, faz essas coisas? Marcenaria. Tinha até aquela caneta que a gente fazia com fogo. Quirógrafo. Exato, era muito interessante. Então, se você faz uma caixinha, obviamente não Chas v'Shalom no Shabbat a gente fazia, mas se Chas v'Shalom a pessoa fizesse isso no Shabbat, construísse uma caixinha, isso é um binyan, é uma construção do Shabbat, tá? Não está grudado na terra, mas ao ser klimit hilató, você está criando um utensílio novo. Sim. Isso é chamado de boina, isso é chamado de construir, mesmo que não está ligado à terra. Segue, por favor. וכן, התוקע העץ בתוך הקרדום, aquele que coloca a madeira no machado, להיות לו לבית יד, חייב משום בונה, para poder segurar, né? Para poder usar. O cabo. Sim, o cabo é. Acrescenta o cabo do machado, o cabo do Marcelo, do martelo, cabo do martelo. Ele é Hayav Mishum Boné, ele é culpado pela proibição de construir. Só um minutinho. Apesar que aquele não está fazendo uma coisa totalmente nova. Já tinha o metal do machado, já tinha o cabo antes do Shabat. Ele só está ligando os dois, mas como isso é uma coisa que se faz, não é uma coisa frouxa, é uma coisa muito forte, se faz com bastante força e pressão. E finaliza, né? O cabo ficar preso na parte do metal para poder usar, então também é chamado de boina, de construir no Shabat. Segue, por favor, וכן. וכן, כל התוקע עץ בעץ בין שתקע במסמר, בין שתקע בעץ, מסמר. Todo aquele que liga, né, madeira com madeira, tanto através de um prego, né? Mesmo que é madeira com madeira pura, por exemplo, ele faz um furo na madeira, enfia outra madeira dentro do furo, ligando as duas madeiras de forma forte. Até que ele junta as duas areizeto, ladot, boné. Isso é um estudo de boné. Só um minutinho. Derivado, exatamente. Derivado do tem no boné. Shabbat, tem os avot. Estou aproveitando para explicar um conceito. Tem no Shabbat os avot, que são os pais, as fontes dos trabalhos, que são 39 coisas que a Mishnah fala. De lá tem Toldot. Toldot são os derivados, coisas parecidas, que também acabam... Saem dela, eles se originam do principal. Exatamente. Então aqui também isso é um Toldot de Boné, isso é um derivado da proibição de construir no Shabbat. E aí ele é culpado. Todo aquele que desmonta, é também uma madeira que está encaixada, grudada um com outra. Ele é Hayav Mishum Soter, ele também é Hayav por destruir, por desmontar. Kemo Soter Binyan Gamor. Da mesma forma, como se ele estivesse destruindo, desmontando, fazendo uma construção completa, finalizada. Exatamente. Como a gente já viu, que o assunto de destruir ele é paralelo a construir. Se é proibido construir aquilo, também vai ser proibido destruir aquilo. As duas coisas vão juntas. Então, vamos dizer, terminou Sukkot e era Shabbat depois de Sukkot. E o cara quer desmontar a sukkah, vamos dizer que eram madeiras que estavam com prego. No Shabbat, se ele for tirar os pregos, desmontar aquilo, isso é proibido pela Torá de destruir no Shabbat. Ok.
Vamos agora passar as nossas perguntas, por favor, senhores. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente está na Shin. 14, né? Shin, Yud, Beit, Shin, Gimel, Aleph. Vocês estão vendo que eu abri na lousa? Sim. Uhum. Seu Hélio, poderia ler, por favor, a pergunta número 14? Qual a pergunta, Rav? 14. Seif Yudhet. Kli Gadol, Manikra Gadol, Umadin. Então, o que é um utensílio grande e qual é a lei? Então, é aquela medida, né, de meia amá por 1,5 amá de altura, né? Meio metro por meio metro. Uma amá que é meio metro. Desculpe, eu falei meia amá, eu estava pensando em metro. Meio metro por 1.000 metros por 1,5 metro. Qual é a lei dele? Ele é que um binyan de um utensílio desses, ou a destruição de um utensílio desses, é como se fosse de um utensílio fixo no carca, né? Então é completamente proibido. Exatamente. Então vamos dizer, se caiu a maçaneta do armário, ele quer devolver no Shabbat de forma frouxa, só colocando assim de leve, vai poder ser um armário grande, vai poder ou não? Não. Na verdade, quer dizer, se ele está aqui, ele está falando da destruição completa, né? Agora, se fosse uma coisa que não pertencesse ao CLI, poderia, mas como a maçaneta pertence ao armário, então não pode, né? Não pode, exatamente. Já colocar no armário aquele bastão, sabe, que usa para prender as roupas, camisas, para pendurar as camisas, colocar o bastãozinho. A gente vai ver o Pisquetchuvas, ele permite, porque aqui também ele considera isso algo a mais, tipo assim, algo que não faz parte intrínseca da construção do armário. como se fosse tipo uma gaveta, né? Uma coisa que você pode tirar e colocar. Exatamente. Mas, por exemplo, se caiu, vamos dizer que a geladeira tem uma coisa para puxar a porta, abrir e fechar, e caiu aqui para aquela parte, mesmo que é frouxa, se é uma geladeira um pouco grande, você não vai poder devolver no chão. Mas minha pergunta é o seguinte, mas se você precisa daquilo para abrir a geladeira, não para consertar, mas tipo, você vai só usar aquilo como um puxador, acho que talvez poderia, né? Não, aí, você entendeu? Não, aí você, não tem para deixar. você tem que pegar uma chave de fenda, alguma outra coisa, para não aquela parte que faz parte da geladeira que caiu. Você vai ter que usar uma outra coisa, tipo um talher, algo fazer essa coisa. Que a gente viu no Pisquetchuvas em relação Não, eu lembro que você falou semana pode passada. Você falou da maçaneta, pega uma tesoura para enfiar lá, para abrir. Né? Mas mesmo então, quer dizer que o cara caiu a maçaneta, ele precisa da maçaneta só para enfiar lá, para girar, não que ele quer encaixar, então não poderia, né? Ele falou aqui que se você colocar também a maçaneta ao contrário... Pode? Mas aí depende, porque aí ele entra num outro problema. Se dá para consertar no próprio Shabat, também tem um rashash que ele pode se enganar. Não, ele só colocou assim, só colocar, porque isso é uma coisa que pode acontecer mesmo no dia a dia. Às vezes você vai abrir, bateu a porta, caiu a maçaneta, e você precisa abrir, sabe? Fica só aquele ferrinho. Então você pega lá e virar, mas não para porque eu estou consertando, para realmente poder abrir a porta, né? Sim, mas na hora que você coloca, ela fica continua frouxa. Fica frouxa. Então ele fala que o certo seria, pelo que eu entendi, pegar um outro clean, né? Um outro utensílio para fazer. Certo. Ok.
Israel, você pode ler, por favor, a pergunta 15? Você está aí disponível? Sim, são 15. Estamos As aqui, outras a gente 15. fez tudo, Perfeito. Rabino. Vamos, Dalet של כלי, A gente terminou. 15 a dalet gente... של כלי של ציית Só בקהילות. estava faltando a 14. E tá. a 16 a gente fez? Também fizemos. Ok, deixa eu só então retornar a 16. Tá. Fanim, você já vai ler a próxima, só que eles falam que a gente não fez ainda. A 16 a gente teve Teofanim Sheshbinha na esteira daquele em duas formas, que é construir e destruir os utensílios. Uma forma, se ele faz um utensílio novo, totalmente, como a gente fez lá no Beit Rabá da caixinha. Outra forma, se ele prende de forma forte, como o cabo que ele prende no martelo, no que for, pode ser na foice, ou se ele é comunista, ou ele com prego tal, ele prende as madeiras também. Ok, vamos então abrir a página nova, para seguir lá. Próxima página de perguntas, pessoal. A gente não viu ainda. Essa que a gente tinha visto no finalzinho da aula, que a gente fez da 4 a 12. Ok, então vamos agora passar ao Seif Hafalef, Klishel Prakim. Vamos ver um utensílio que ele é feito Montado em de pedacinhos. partes e ele é montado. Tem que montar ele no Shabbat, aquele utensílio. Vamos ver o que o Alter Rebbe fala sobre isso, pessoal. Vamos abrir o Shulchan Aruch, o Seif Hafalef. Ok, a gente tem aqui no Seif Hafalef o seguinte. Lefikach, por isso, Seif Hafalef, por favor. Kol klishel prakim, todo utensílio de partes desmontáveis. Shenit parek, que desmontou. Asru chachamim lachzerah b'shabbat, é proibido montar aquilo no Shabbat. Afilo eno meat koel meat, mesmo que ele só não está muito forte, só aperta um pouquinho. Ela meat. Benyan shurafui, ele ainda está meio fraco, não pode montar no Shabbat. Rafui vendo Rafui, ele está mais ou menos. Está um pouco forte, um pouco fraco, não está bem, não está realmente preso, bem preso. Por que não pode? Zerá Shema Itka Bechose, que a gente tem um decreto para ele não chegar a fazer aquilo forte. Avalimeno Meat, totalmente frouxo, é que a gente está falando no utensílio, não na casa. Ele coloca de forma totalmente frouxa, monta ele, aí pode mutar. Fora isso, ele acrescenta o seguinte: isso a gente fala quando se costuma usar ele de forma frouxa. Que se o costume daquele utensílio é prender ele forte, mesmo que agora ele coloca fraco, é proibido devolver Zerá Shema Itka, para não chegar a prender forte. Então, de novo, vamos concluir o que o Alter Rebbe nos ensina aqui em relação ao utensílio, que eles são partes que tem que montar aquilo. Então, no Shabat, se é uma coisa que prende forte, não pode. Se é uma coisa que ele coloca de forma frouxa, depende do tipo do utensílio. Se é um utensílio que se usa assim, de forma frouxa, ele coloca de forma frouxa, tudo bem. Mas se aquele utensílio se costuma prender forte normalmente durante a semana, só agora porque é Shabbat ele vai usar isso de forma mais frouxa, não vai poder, porque é um decreto para ele não chegar a usar aquilo de forma mais forte.
Sim. Isso aqui tem a ver também com dar nó, nós. Não, isso nós é uma coisa a mais. Também, obviamente, às vezes na construção a gente acrescenta nós, mas isso a gente vai ver um capítulo mais no Shin Yud Zayin. Daqui 2 capítulos, a gente está chegando já perto, 2, 3 capítulos, aí ele vai trazer todos os detalhes sobre os nós. Ok? Vamos então passar para as perguntas, por favor, senhores. Abriu aí na tela? Sim. Ok, vai lá, Israel, por favor, pergunta número 1. Ok. Pergunta número 1. Siag, é isso? Shin Yud Gimel, capítulo Shin Yud Gimel. סעיף כ"א, כלי של פרקים להדק חזק, ou seja, aquele recipiente que de vez em quando... Seu praquim, ele é de montado, que ele é... que tem que montar. Sim. Hadek, mas só uma coisinha. Aqui não é exatamente como o martelo, né? O martelo é uma coisa que quando você monta o cabo dele vai ficar para sempre. Esse utensílio, sim, às vezes, se a pessoa precisa viajar, vamos dizer alguma coisa, ele sim desmonta. Às vezes ele desmonta ele. Mas a questão... É provisória. Como? Forma provisória. Provisória, não permanente, né? Não é tão permanente assim. Mas de qualquer jeito, segue, por favor. Um berço, sei lá. Um berço. Como? Um berço. Pode ser. Ou talvez uma barraca de viagem, sei lá, uma barraca de acampamento. Barraca entra também num outro problema que a gente vai ver no próximo capítulo, de fazer um teto. É um problema no Shabbat geral de criar um teto. Aí a gente vai ver, todo mundo quer ter o seu teto, mas tem que preparar o teto antes do Shabbat, não no meio do Shabbat. Para no Shabbat você ter o seu teto. Ok, então vai lá, Israel. Leadek Hazak. Aí realmente eu não sei, não sei. Prender aquilo de forma forte, o utensílio que ele é de partes, prender as partes desmontáveis. Tá, pelo que eu entendi até agora, desde que não resulte em benefício permanente para depois do Shabbat, dá para fazer. Mas se tiver uma alteração permanente, como consertar, sei lá, fechar uma janela, alguma coisa já pode dar uma coisa de benefício permanente, então não pode fazer, mas senão até pode. Para recipientes pode, né, em princípio, mas para coisa com carga já não pode. Isso que eu lembrei. Um utensílio que ele vai prender as partes dele bem apertado, que faz prender com força, que é difícil abrir aquilo. O Rebbe falou que não pode. Se ele prende forte, não pode. Só se está frouxo, a gente vai ver a continuação agora. Só se de forma frouxa. Roberto, você pode ler, por favor, a número 2? Lehadek, lefui. Ou seja, vamos traduzindo parte por parte. Lehadek, lefui, quer dizer, montar aquilo de forma frouxa. Pode ou não pode? De forma frouxa, pode ou não? Vamos ver os detalhes. Bedarko. Bedarko, ledachek, behozek. Se o costume dele durante a semana é prender ele bem forte, apesar que agora ele vai fazer frouxo, mas se o costume daquele... Aí não pode. Decreto para ele não chegar por engano a fazer aquilo forte. Não pode. Exatamente. Se o costume é usar ele frouxo. Segue, então, Roberto Bedarko. Bedarko lehadek behozek. Se o costume dele é... desculpa. Bedarko lehadek lefui. E se fizer frouxo, também não pode. O costume
era de usar ele frouxo, ou seja, ele vai agora fazer frouxo e o costume sempre é usar frouxo. Pode ou não pode? Pode. Aí quando o costume é usar frouxo, pode, lógico. Pode, do sono, esse negócio. Porque Pode, Tá vindo de fome. pode porque só se trata de frouxo. exatamente. Aí não tem problema. Agora a gente vai passar ao Seif Half-Beit, senhores, por favor. Lefarek. Vamos agora... Vamos agora desmontar, ver se em razão desmontar. Vamos abrir. Half-Beit. Tem alguma coisa errada com o meu computador. Então, achando que não é problema do seu microfone aberto. USB. Alguém com Nenhuma das duas. Ivo, Nosso. Ivo, acho que seu microfone está aberto. Obrigado. Nuriel, você pode ler o Half-Beit, por favor? רבינו. כל כלי של פרקים, שהוא מהודק, todo o utensílio de partes, né? Sim. Partes. שהוא מהודק בחוזק, que ele é armado com força, בעניין שיהיה חייב, para ele estar de pé, né? Tá consistente. O Hayav Mishu, que ele é proibido, que ele transgride uma proibição da Torá. Sim, Hayav Mishu e Dukze. Desse Duk, como chama de Duk, não sei como fala, Rabino, isso aí. Quando ele Grudar, né? Como se fala realmente quando ele... Grudar, deixar junto, ligar, não? Não. Ele junta de forma forte. Forte, apertado, sei lá como fala isso aqui. Asur le parko be Shabbat, é proibido separar ele no Shabbat, mishum soter, por causa que vai destruir, né? Vai destruir. Exatamente. Aqui de novo desmontar. Exatamente. Aqui de novo a gente vê a mesma regra que a gente já viu várias vezes. O que é proibido construir no Shabbat? Paralelo também é proibido destruir. Como você não pode prender um utensílio muito forte no Shabbat, você também não pode desmontar uma coisa que é presa muito forte. Mas daqui você entende que se é uma coisa frouxa, como você pode montar aquilo, você pode também desmontar de um utensílio, não da casa, mas do utensílio. Ok, vamos... ok. Jonathan, você pode ver, por favor, o Rav Gimel? Sim. Então aqui fica só até solteiro, né? Na Half-Beit. Né? A gente leva até solteiro. No Half-Beit a gente leva até solteiro, né? Mexemos solteiro. Ok. Rav Gimel, Kore mitkaret abait shenishbera Korá. Korá. O que é Korá? Korá é... Uma viga. Viga, aquela... como se chama? Coluna. Pilar. Não exatamente. Treliça da cobertura. Como tem na sucá, a gente faz a sucá, como se chama as madeiras da parede da sucá? São... Como a gente chama essas madeiras? Ripas? Ou... ripa, sim. É uma madeira que cobre o teto aqui. Ripa, tem outra palavra, acho que em português, se não me engano. Vigas. Coluna, viga. Não, mas não é para segurar. A corá não é que segura uma outra coisa. A corá é a própria madeira do... São as ripas que cobrem o teto. Eu acho que esse que vocês falaram antes, eles seguram a outra madeira, né? Aqui a corá não segura. Aqui, então, no caso, é o forro do teto. Ela própria forra o teto, essa madeira. É o forro do teto, Sim. De baixo a gente chama de teto, mas de cima a gente chama de forro. Olhando do telhado para... Entre o telhado e o teto é o forro, a gente chama aquilo. Então, enfim, são as madeiras que cobrem o teto, o teto da casa.
Mitkaret Abait. Do teto da casa. Mitkaret é Tikrat Abait. do teto? Tikrat é o teto. Abait, Shenishberá, que quebrou. Mutar lesomcha betzapsal. Telhado foi. Sim. Telhado. Telhado é gag, né? Sim. É tipo mais ou menos sinônimo, acho. Sim. Então é permitido colocar lá um sapsal, ou baruchot amitá, ou os estrados, né, da cama. Estrado, acho. Da cama. Shechem kli. Lo kedei shetale sharei ze boné. Só um minutinho. Imagina a situação, no meio do Shabat, o teto começa... Bom, hoje em dia, eu não sei se pode acontecer ou não, mas pode acontecer também. Tem também, hoje em dia, às vezes se acrescenta um teto acústico de gesso, ele é um pouco mais flexível. Então, ele começa a descer no Shabat. Ceder. E problema de construção, você vai fazer o quê? Vai pregar aquilo de volta no Shabat? Não pode. Mas tem um jeito que ele pode fazer o quê? Qual é a opção? Pode deixar lá um banco ou os estrados da cama para o negócio não ceder, né? Ou ele, ao contrário, pega uma viga da cama. Coloca ele de pé, assim. Né? Aí tem um negócio para não deixar cair. Quando deixar cair, então você fica segurando assim, né? Exatamente. Essas coisas são utensílios. O banco não é muktzah, você pode pegar ele. A cama não é muktzah. Tudo isso Só que deixa boné. Não para poder levantar, mas só para ele não cair, né? Exatamente. Ela que dei somente para... Ela que deixa lotosiv laredet yoter. Só para não descer mais, para não acabar caindo tudo, né? Tá vendo que ela vai cair, vai ceder. Okay, a gente pula algumas linhas. Betzarich. Deixa eu só localizar aqui. Betzarich. Betzarich sheye akli rafui ktsat tachat akoret. O cli ele precisa estar um pouco frouxo embaixo dessa viga ou desse forro, quer dizer, ele não pode estar exatamente assim encostando já, ele tem que estar assim, não é isso? Eu acho que ele pode encostar, mas de forma que facilmente ele pode mexer de lá, ele está encostando. Mas você não pode talvez pressionar, né, para ele subir, deve ser isso. Porque se você pegar, você pode também fazer com força para ficar, não para subir, mas prender de forma que é difícil você tirar o utensílio de lá, ou seja, que ele está bem pressionado lá naquele lugar. Aí não é correto. Ele pode só encostar no teto que está caindo de leve, dar uma encostadinha de leve, não tem problema, mas não de forma forte, com pressão. Qual é a ideia? Porque senão vai entrar na proibição de boné. De forma que ele vai poder retirar esse cli, se ele quiser. Quando ele quiser, ou seja, ele não está forte lá, é fácil ele tirar o utensílio de lá. O Alter vai explicar o motivo, o que me importa se ele está preso lá forte. Aval, porém, se ele está lá segurando forte, Beinyan shelo yochal shuv litlo misham, que ele não vai poder de novo retirar aquilo de lá, ou seja, se ele tirar vai cair o teto. Não vai cair o teto. Não vai cair o teto. Shum litlo mishum asur mipnei shemevatel kli mechanot, tá certo? Não, porque ele vai anular o cli do uso dele. Do uso dele, exatamente. Ele vai invalidar o cli. Tem uma ideia no Shabat
que não pode invalidar um utensílio do uso dele no meio do Shabat. Por isso, se ele coloca aquilo frouxo, mesmo que está encostando o teto, mas ele pode tirar quando ele quiser. Então, o utensílio, ele não invalidou o utensílio, então não tem problema. Mas se ele colocar muito forte, de forma que ele não vai conseguir tirar aquilo de lá, então entra no problema de anular o utensílio do uso dele. Agora a gente vai passar para a pergunta, por favor, pessoal. Vamos ver. Seu Hélio, você pode ler, por favor, a pergunta número 3. É o Shinil Gimel Kaf Beit. Velifrak Akli Shel Prakim. E separar um utensílio em pedaços. Ou seja, no Shabat, não pode. A questão se ele pode desmontar um utensílio que está montado durante o Shabat. Pode ou não pode? Não pode. Não pode se o utensílio estava forte. Como você não pode construir forte, você não pode desmontar uma coisa que está forte. Mas se era uma coisa frouxa, como você pode construir, você pode também... Bom, tá certo. Tá. Se fosse uma construção frouxa, aí poderia ser também feito o reverso, né? Exatamente. Ok, agora... Roberto, você pode ver, por favor, a pergunta número 13? Ou Ivo, você pode ver, por favor, a pergunta número 13? Sim. Shinio Gimel, Rav Gimel. Tikra she'itchila lipol. Se a viga começou a cair. Do teto. Do teto, sim. Qual é a solução? O que ele pode... Pode pegar um outro cli para apoiar, mas não pode prender forte. Tem que prender ele pega um utensílio para apoiar, não para subir mais para cima, mas para não cair mais. Cair mais. E de forma que o utensílio não está encostando, mas não está muito forte, dá para tirar ele ainda de lá. Está um pouco dá para ainda tirar ele de não com muita dificuldade. Pode acontecer, Rafa, se ele colocar esse utensílio, né, e no início ele está conseguindo tirar, ele está só apoiado levemente. Mas se a coisa continua caindo, o utensílio vai acabar ficando preso, né? É verdade. Boa pergunta. Eu acho que nesse caso não tem problema, porque... O que vale é no momento, né? Aí já é uma coisa mais do que a atitude. A atitude daquele no momento era... Ele não tinha anulado o utensílio, mas se a Hashem quis que a coisa fosse assim... Aí já no caso, você está vendo que a coisa está descendo, aí você vai lá tentar salvar, aí é diferente, aí já não poderia. Aí se está em movimento, eu acredito que é diferente, mas vamos dizer... Aqui ele está falando que o teto no momento estava parado. Ele deu uma cedidinha, ele deu uma cedida lá, mas... Né? Tem um rashash. Tem um rashash, uma dúvida que ele pode cair mais. Ele coloca com a esperança que aquilo vai ser suficiente, só aquele apoio pequeno. Às vezes um apoio pequeno já é suficiente para a coisa não cair. E a situação vai ficar estática, vai continuar dessa forma. Só que ele pensou, se depois a coisa piorou, aí já não está na mão dele, eu acho. Ivo, faz mais uma, por favor, a 14 também. Piskei Tshuvos, Yud Beit. Tikra acústic. Zruhit Achalon, sheitchilo lipol. Tikra acústico, sabe o que é tikra acústico? Forro acústico. Forro acústico ou o vidro da janela.
O vidro da janela, Sheithilu Lipol, esses elementos que começaram a cair do lugar deles, você pode devolver no Shabat. Pode colocar, pressionar eles para voltarem para o lugar? Ou não? Pressionar? Não, com força não. O que você pode fazer para um pouco, alguma coisa pequena? Apoiar do mesmo jeito. Apoiar, colocar algum elemento externo encostando neles, apoiando eles de leve, para eles não continuarem caindo mais, mas não fazer de forma para devolver para o lugar, aí já não pode. Ok, senhores, a gente vai agora fazer um pequeno intervalo para tomar chá, café, cada um pode ficar à vontade. A gente, daqui 5 minutos mais ou menos. Ok. Positivo. Próximo round. Só uma passagem racídica. Eu não lembro todos os detalhes, mas tinha um senhor, se não me engano, chama Chuva, que ele tinha muito contato com o Rebbe. Ele morava no México e a esposa dele estava em Hidut com o Rebbe. Ele pediu para a esposa para pedir para o Rebbe uma nota de $10 para ter sorte, etc. E a esposa, no final da Hidut, pediu para o Rebbe a nota e o Rebbe não achou. Ele começou a procurar numa gaveta, no bolso, não achou. Ele deu para ela uma nota de $1. Aí a senhora teve a coragem e falou para o Rebbe: desculpa, Rebbe, mas se for possível, tá? Desculpa eu dar trabalho para ele, mas o meu marido pediu uma nota de 10. Aí o Rebbe pegou uma chave, continuou procurando mais um pouco. Ele tirou uma nota de $100 e deu. Ele falou: ó, seu marido é bom em pedir, eu sou bom também em dar. Entendeu? E o Rebbe falou para ele, para a senhora falar para o marido: tem máquina para fazer roupa sintética de lycra, essas coisas que naqueles anos estava só começando. O Rebbe deu uma orientação para o marido aplicar nisso, comprar. Ele foi lá, era um Hassid que vendia isso na Europa, em algum lugar, só estava começando essas máquinas. E o preço que ele pediu era mais alto do que ele tinha para pagar, mas ele falou que o Rebbe mandou ele e tal. No final ele vendeu mais barato um pouco, ele comprou a máquina. Ele fala que começou a vender essas roupas no México, não tinha lá. A lojinha dele ficou tão procurada que as pessoas faziam filas, quarteirão inteiro, para vir comprar essas roupas dele. No final ele comprou mais 20 máquinas e ficou, ainda era bem remunerado. Ok. Vamos lá então, senhores, por favor. Abrir o nosso material. Vamos ver as nossas perguntas. Ok, aqui a gente tem Shin Yud Gimel, Kiswei Kelim Anisgarim Becharitzim. São as tampas que são fechadas com Haritzim. Haritzim, deixa eu desenhar isso até. Tem Haritzim. O que é Haritzim? Você tem, por exemplo, na garrafa. Vocês estão vendo que eu estou mostrando a garrafa aqui na tela? Sim. Ok, você vê que na garrafa tem aqui Haritzim. Haritzim são tipo... essas ondinhas. Sim, são na verdade... Rosca, chama. Na verdade, tipo uma escavação pequena, uma escavaçãozinha. Chama de sulcos com L em português. Sulcos. Não suco, mas sim o sulco. Sulco. E aí você põe a cobertura, você enrosca ela, aí prende ela,
Um utensílio que se fecha dessa forma pode ser também, né, aquela garrafa usando no acampamento também. Gentil. Né? Cantil. Você pode fazer isso no Shabbat ou não, no Hafalef. Vamos ver o que a gente tem lá, Seif Hafalef. Vamos abrir o Shulchan Aruch. Mais próximo do final do Hafalef. O Mikol Makom, no meio do último parágrafo. O Mikol Makom, porém, de qualquer jeito. Não está aparecendo, Rabi. Não está aparecendo? Deixa eu tentar arrumar isso melhor. Agora foi? Foi. Ok. O Mikol Makom, porém, que Suei Keilim, aquelas tampas de utensílios, Asuim Kar Becharitzim Saviv, feitas com esses sulcos, Afalpish Meadkim Otam Bechozek Meod, mesmo a gente falou que antes tem que ser frouxo, mas aqui mesmo que prende bem fortezinho, ao piakli, na boca do utensílio, em Bahem Shumisur, não tem nenhum problema. Lobenetilatan, não quando ele abre a tampa, Mishum Stirá, que ele está desmontando. Lobarzata, não quando ele fecha a tampa, que ele não é, que ele poderia estar construindo. Lefisheina Masuim Lekium Klau, porque aquilo não tem nenhum kium, é uma coisa que não é feita para ficar muito tempo. Toda hora você tem que abrir e fechar, abrir e fechar. Você coloca, vamos dizer, um cantil. Você abre, fecha, Shabbat Atzma, mesmo no Shabbat. Fothano Segan Tadir, se abre e fecha constantemente, até mesmo no Shabbat. Daqui também, aliás, a gente vê uma regra no Alter Rebbe. Pode uma regra geral, tem muitas vezes, se fala uma coisa que você faz de forma contínua, o que quer dizer contínua? No Alter Rebbe, a cada dia. Até mesmo no Shabbat ou qualquer outro dia, todo dia, ele costuma abrir e fechar. Aliás, isso eu frisei só essa parte da Halakha. Mas esses sulcos é permitido só na tampa do utensílio. Se o próprio corpo do utensílio é feito dessa forma, com esses sulcos, é proibido. Eu pulei essas linhas no começo, a Valkossot, mas copos que eles são montados Becharitzim, com esses sulcos, Meadkim Bechose, que fecha e prende ele forte, ele deveria a cola sur. Isso é com certeza proibida. Qual a diferença entre montar um copo que ele tem esses sulcos ou a tampa? Qual a diferença entre o copo e a tampa? Esse copo, hoje em dia, acho que a gente não tem isso, né? Não sei, talvez copo de acampamento também é um copo que você monta ele fechando Aí ele. você faz um pli, você constrói. Aqui é uma coisa para você poder usar a comida, derech achilá, e cuidar da comida e para não estragar. E também é uma coisa que você abre e fecha o tempo inteiro, não é uma coisa para ficar. Não tem nenhuma coisa fixa, um utensílio, você usa, pode deixar ele bastante. Mas sabe, o que eu vou dizer? Mas sabe aquelas garrafas térmicas que tem a tampa de enroscar? Ainda tem mais uma tampa que a gente usa como copo. Sim. Aquela tampa também pode ser enroscada, desenroscada e usada como copo, então, no Shabbat, ou não pode? Eu acho que sim. Por quê? Porque a gente costuma abrir e fechar o tempo inteiro. Qualquer hora que você quer acrescentar água quente, tirar água quente, você é obrigado a tirar aquilo de lá. Entendi. Tirar e fechar. Então, não é uma coisa para ficar... Já montar o... Se vamos dizer, você tinha lavado bem o... Como se chama? Onde a gente coloca água quente, o termo. Boiler. Como? Boiler. A chaleira? Não. Garrafa térmica, não tem outra palavra? Sim. Sim, garrafa térmica. Garrafa térmica.
que a gente desmontou ela antes do Shabat. Sabe, às vezes tem gente que gosta de lavar também na parte de baixo, dá para desmontar. Sim. Agora, se eles quiser montar aquilo no Shabat, aí vai ser problema. Porque é uma coisa que você aperta bem e você não fica abrindo. Para ficar lá um tempão, você não fica abre e fechando toda hora. Eu acredito que vai ser proibido no Shabat. É o que ele fala aqui. As vovós antigamente, né, faziam isso. Desmontavam para lavar, ferver. Acontece nas melhores famílias. Ok. Aqui no Havdalet a gente tem mais uma alahá. Amashve pnei karka babait, aquele que alisa, né? Igual. Planilha, como? É alisa, né? Alisa, deixa plano o chão da casa, mas aqui a gente tem que prestar atenção em qual detalhe? É um chão de barro. Um chão de terra. Na casa, hoje em dia, na vida moderna, pelo menos no Ocidente, a gente não tem quase uma casa que o chão é de terra. Talvez na África, ou mesmo talvez no Amazonas, talvez os índios, etc. Mas a casa hoje em dia é tudo com cimento, né? Tudo piso. Né? Então muda um pouco mais na casa ou no pátio. No pátio, sim, a gente tem. Mesmo hoje em dia, a gente tem pátio com terra. Kegon Sheispiltel, ele alisou uma coisa que estava mais alta, ou milaguma, ao contrário, um lugar que estava meio esburacado, e ele preencheu com terra. O gai, não sei qual a diferença entre que é gai exatamente, gumá é o buraco. Gai, que eu saiba, é uma elevação. Uma canaleta, uma trincheira. Acho que sim. Areza Bonev é real. De qualquer jeito, isso ele está construindo e é real no Shabat. Ou seja, um lugar de terra é proibido a pessoa se tem a alisar aquilo, colocar areia, qualquer coisa, para deixar aquilo alisado, etc. É por isso, inclusive, naquela época era proibido no Shabat varrer o chão da casa. Tinha um problema grave. Na hora que ele varria, ele podia junto dar uma alisada na terra. Já no nosso piso, ele é um piso que não tem como alisar, então já não teria problema varrer no Shabat. Ok, agora a gente vai ver as perguntas. Por favor. Jonathan, você pode ver a número 4, por favor? 4. Shin Yod Gimel Chof Aleph. Kisui Kelim Anisgarim Bacharitzim. Cobertura as tampas, né, dos kelim que se fecham através da rosca, né? É permitido porque é algo constante. É constante fechar e abrir. Como não fiz a pergunta, a gente pode acrescentar, mas se o próprio utensílio, por exemplo, a gente viu o exemplo da garrafa térmica, ele é feito com esses, como vocês falaram, haritzim, rosca? Na verdade o Ivo fez uma tradução de suco. Eu conhecia como rosca. É tradução literal, mas também o sentido é da rosca. Então, haritzim, a tradução literal é suco, mas aquele quer dizer aquela rosca realmente. Então, se o próprio utensílio é feito dessa forma, não pode. Mas só se a tampa dele que abre e fecha, aí não tem problema. Uhum. Ok, agora vamos passar a pergunta número. Alguém quer perguntar?
Ok, pergunta número 15. Nuriel, você está com a gente agora? Você pode ver a 15? Sim. Por favor. המשווה פני קרקע בחצר, né? Sim. É que nem boné, né? Você falou que é que nem construir, não? O que quer dizer mashve pnei a carca? Aquele que... É o boné. Como alisa planeira. Nivela. O chão. Nivela. Exatamente. Nivela o chão. Nivela, muito bom. Não pode, é proibido porque é que nem boné, né? Como se você estivesse construindo no Shabat. Sim. Ok? Aqui na 16, uma coisa que é do Tzois HaShulchan. Tzois HaShulchan era Rav Chaim Noé, que ele era um dos grandes rabinos aqui em Israel da geração passada, não faz muito tempo. Ele tem o Rebbe anterior deu a askamá para ele, deu para ele no livro dele, deu a, como se diz? De acordo. Deu a... Askamá. Introdução. Aprovação. Aprovação, isso. Perfeito. Então, o Tzois HaShulchan traz parecido com isso, como tem no chão, como a gente falou no Alter Rebbe, ele acrescenta a mesma coisa na parede. Sotem Hor, se ele cobrir um buraco ou alisar a parede da casa, é igual, como tem no chão esse problema. E também na parede, não faz nenhuma diferença. Também entra no mesmo problema. Ok? Seu Hélio, você pode ler, por favor, a pergunta número 17? Sim. Pitri Tshuvot. Pitri Tshuvot, Rabinovich, é um rabino de hoje em dia que a gente costuma trazer bastante na nossa aula. Ele fez uma obra muito importante, trazendo várias coisas modernas no Shabbat. A gente traz ele bastante vezes. Ok, vai lá, por favor. Lefazer Hol al Shlulit Mai Bechatzer. Então, espalhar areia sobre uma poça d'água no Hatzer, no pátio. Ou seja, vamos dizer, tinha um dia que choveu bastante, surgiu lá no nosso pátio uma poça de água que está meio incomodando. Ele quer no Shabbat, vamos dizer que ele tinha uma areia que não era muktzeh. Aliás, não sei se a gente falou isso, areia é muktzeh, mas se é uma areia que foi preparada, ou areia que as crianças brincam, está preparada para isso, não é muktzeh. Mas eu posso usar essa areia para cobrir a minha poça no Shabbat? Mas acho que incide na mesma situação de nivelar, né? Exatamente. Ele vai estar também nivelando o pátio de terra. Uhum. Aí não vai poder. Não pode, né? Proibido também, né? Exatamente, porque ele entra no mesmo rashash de nivelar o chão. Agora ele traz... Que a gente falou disso, mesmo, Fabiano, desculpa interromper, mas depois que faz... Eu vi que não pode alisar, mas quando o colega falou de abrir trincheira, abrir um buraco, abrir com o pé mesmo, né, que seja de pequena dimensão, também não pode, ó. Então, por consequência, né? Se for no pátio, aí entra na proibição de arar no Shabbat. Tá, entendi. De arar a terra também não pode. Uhum. Positivo. Aqui a gente vê mais uma coisa do Pischei Teshuvos. Ele traz uma questão na 18, de fazer melach al sheleg. Espalhar... É muito importante essa pergunta no Brasil, Rabino. No Brasil a gente não vai ter muito... Principalmente na região norte e nordeste. Mas deu Israel, a gente tem Israel na nossa aula. Ou se você está no Rebbe, você viajou para o Rebbe, Shvat, você foi para Yud Shvat, você quer saber se você pode colocar o sal na neve para não escorregar. Aqui ele fala que... Acho que pode. Aí pode. Porque aqui você não está agindo no chão. Você está jogando na neve para lá derreter só. Para derreter, para não escorregar, ele permite isso.
Shin Yudalet Seif Beit. Vamos lá, vamos abrir o próximo capítulo, pessoal, por favor. Shin Yudalet Seif Beit. O que a gente tem aqui? Vamos ao próximo capítulo, pessoal. Ok. Seif Beit. Shin Yud Dalet, capítulo novo. Hatokea yated bakotel litlot bo kelim. Aquele que prende A lasca. Como? Não é uma corda? Não, não. Parafuso. Uma lasca, tipo uma madeira. Assim, eu vou desenhar. Você tem aqui a parede. Você Tipo um cabide. Uma estaca, Rabino, uma estaca. estaca, pode ser um prego, mas pode ser também uma estaca. É uma coisa de metal, pode ser, ou de madeira, não faz diferença. Ele prende na parede e lá ele vai pendurar coisas. Essa estaca, ele vai depois pendurar lá coisas, etc. Então, prender essa estaca pode ser inclusive um Gancho. prego, pode ser uma coisa maior um pouco. E lá ele vai aproveitar aquilo para poder pendurar coisas na parede. Hayav Mishum Boneh, isso é proibido pela Torá que ele está construindo em Shabbat. Vafilo Lotakai Yated, mesmo que ele não colocou lá o prego, aquele, como vocês falaram, pode ser prego também. Uma coisa maior em geral para poder pendurá-la melhor. É um gancho? É um gancho, pode ser também. Estaca, um gancho. Vafilo Lotakai, mesmo que ele não prendeu a estaca. Ela shekadach chor bakotel, só ele fez um furo na parede. Vocês sabem como fala? Agora esqueci como fala em português. Essa máquina que faz furo na parede. Furadeira. Sabe como fala furadeira em hebraico? Como? Makdecha. A Makdecha. Cada chor bakotel, aquele que faz o furo na parede. Antigamente não tinha, obviamente, a furadeira, fazia com o martelo, né, e a estaca. Litkoa boiated, para prender a estaca, hayav mishum boina. Mesmo que alanekev, só por fazer o furo, mesmo que ele não colocou lá a estaca, só preparou o furo para encaixar a estaca. Não é hayav boné. Pela Torá. Alanekev zé, por ter feito esse furo. Oel venekev zé o moila binyan. Já que esse furo ele tem um uso para construção, para poder prender lá aquela yated, que é o nosso estaca. Aval, porém, ao ser nekev bedavar talush, aquele que faz um buraco numa coisa que está talush, o que é talush? Talush está presa. Que não está presa. Está arrancada, aliás. Arrancada. Não está presa. Ao chão, uma coisa que não está grudada ao chão. Um utensílio, vamos dizer. Eno Hayav não é Hayav, não vai ser proibido pela Torá. Ela imken, exceto imanek evasui, se aquele furo era feito, leachnisu leotzibo, para colocar e tirar. Kegon, por exemplo, nekev shebalul seu tanegolim, um buraco que se faz no galinheiro. No galinheiro. Vocês sabem que buraco é esse que ele está falando, que faz no galinheiro? Não sei se a gente entende muito de galinheiro. Para tirar ovos. Eu não sabia isso até que eu vi aqui no Alter Rebbe. Pode ser também, mas aqui ele está falando mesmo um furo pequeno, que se faz no galinheiro,
E ele fala um galinheiro aqui cheio de derrubar na carca, mesmo que é um galinheiro que não está grudado ao chão. Tem galinheiros que eles são grudados ao chão, aí a gente rigora mais. Mas aqui ele fala um galinheiro que não está grudado no chão, é só uma caixa e lá estão as galinhas lá dentro. Sheu asui lachnis aorá. Aquele buraco é feito para a luz entrar dentro do galinheiro. E para sair de lá, o ar é pesado, tem dentro do galinheiro, para arejar. Sai de dentro o ar pesado e entra a luz. Então, esse furinho que ele faz no galinheiro pequeno, ele é feito para entrar e sair, entrada e saída. Entrada de luz, saída do ar contaminado, do ar viciado que está lá dentro. Obviamente, isso não é a porta do galinheiro, a porta é outra coisa. Aí já é uma coisa realmente para entrar lá dentro, é óbvio que é proibido. Mas mesmo esse furinho pequeno já é proibido também pela Torá, porque esse furinho ele é tanto para entrar, tanto para sair. Esse buraco é uma entrada total, porque é para entrar e sair. É proibido por fazer esse furo, Mishum Tikun Kli, que ele está consertando um utensílio. Sheitoldat Makebe Patish, consertar um utensílio, entra numa proibição da Torá que é chamada de Makebe Patish, bater com martelo, quer dizer consertar, fazer uma atitude de consertar algo. Finalizar a melachá, né? Exatamente, finalizar e consertar. Então aqui também, quando ele faz esse furo, dá uma consertada e uma finalizada no galinheiro dele, então também é proibido no Shabat. Isso é pela Torá, mas aí vieram os sábios do Seif Gimel, Begazru Rahamim, e decretaram mais do que isso. Alkol Nekev, qualquer furo. Afilo Asui Leotzi Bilvad, mesmo que ele é feito só para tirar, ou Leachnis Bilvad, ou só para colocar, também já é proibido pelos sábios. Se é numa construção fixa, mesmo que é só para colocar, já é proibido pela Torá. Para colocar a estaca na parede, que faz parte da casa. Mas se é uma coisa que ela não está grudada ao chão, vamos dizer, um galinheiro pequeno, imóvel, pela Torá só é proibido se o furo é para entrar e sair, como um furo que se fazia para entrar a luz e sair o ar viciado. Mas se é um furo que é só para entrar ou só para sair, e é uma coisa que não está ligada ao chão, aí seria pela Torá permitido, mas pelos sábios é proibido de qualquer jeito. Shema Yavó, para um decreto para ele não chegar a Sotneker, vai fazer um furo, Shechayavim Alav, que é proibido pela Torá, que é para entrar e sair. Fica por isso, Einokvim Nekev Hadash, a gente não faz um furo novo, Bechavit, no barril, Sheazuv Bo Hayain, para sair de lá o vinho. Mesmo que é só para sair, mas os sábios decretaram que não pode. Quer dizer, mesmo que seja derech achilá, tal, não pode. Exatamente. Na continuação, a gente vai ver em relação a latas de como chama, de sardinha, essas coisas. Tem que deixar, não pode abrir inteira, né, para não transformar ela num clipe. A gente já viu alguns detalhes, tem várias opiniões, etc. Mas pode ser que lá tenha uma ideia como você não continua usando. Você abre depois e joga fora a latinha. Não é como esse barril que ele realmente é para usos diversos, etc. Ele faz o furo, realmente ele está construindo alguma coisa. Mas já nas nossas latinhas a gente abre e depois joga fora. Abrir um embrulho no Shabat, a princípio, se não rasga letras, não tem problema. Exceto, obviamente, se é uma lata grande que ele vai continuar usando várias vezes, etc. Mas a gente vai falar ainda na continuação mais alguns detalhes. Vamos ver, por enquanto, as perguntas até aqui. Ok. Pergunta número 19, Jonathan, você pode ler? Uhum.
19, Shin Dalet, Beit. Toqueia Yated Bekotel, ele fazer uma estaca no muro, ou Sechor Letlot Yated, ou fazer somente um furo para pendurar lá essa estaca, é proibido Mishum Boné, pela Torá. Apesar que é só uma direção, só para colocar, não para tirar, mas como é uma coisa que é presa na terra, mesmo que é um furo que é só para colocar ou só para tirar, já é proibido pela Torá. E aqui, na 20, Ivo, você pode ler a 20, você está com a gente? קצות השולחן, הרעה דלת, הנקב עשוי ומכניס בו יתד לתלות לו בחוזק. Ou seja, buraco feito. Ou seja, o buraco já estava pronto antes do Shabat. Isso. E ele só quer colocar lá uma estaca durante o Shabat. Sem forçar. Sem forçar a estaca, só colocar de leve. Poderia ou não poderia? A gente não tem o texto na nossa frente, porque não é o Alter Rebbe. Eu vi isso no Psoy Sashulha. Ele fala lá que o quê? Não. E não pode, porque como é uma coisa que está construída na terra, na construção, mesmo uma coisa, como se diz, uma coisa frouxa, também não pode fazer no Shabat. A mesma coisa do negócio do armário, né? Da maçaneta. Sim. Ok. Agora, ok. A gente não está fazendo pela ordem. Vamos ver agora, por favor, a 27. Pitrei Chuvas. Ampliando mais a ideia de construir no Shabat, etc. Ele traz aqui uma pergunta interessante. Estimar Bekior. Se no Shabat, vamos dizer que ele tem um entupimento na pia, pode abrir o entupimento no Shabat ou não? A gente falou em relação a fazer furo no Shabat, aqui não é fazer furo, né? Já tem o furo, mas ele quer abrir de novo o encanamento que... Tipo, você diz desmontar aquele sifãozinho embaixo da pia? Desmontar, pode ou não pode? Eu acho que pode. Ele fala aqui, o Pisquechuva... Não pode construir, não pode destruir também, como você falou. Aqui, essa rosca é uma coisa que ele não abre o tempo inteiro, né? Não. Mas aqui ele fala o seguinte, ele fala, se ele for usar a pompa, sabe o que é pompa? Bomba. Desentupidor. Bomba. Que sabe o que é? Não. Eu vou desenhar a pompa em hebraico. Aquele que bota na pia, sim, para desentupir. Você tem aqui uma borracha. O desentupidor de pia. Como se chama isso em português? Desentupidor. Desentupidor que se coloca assim. Eu não sei se o Ivo tem uma tradução mais técnica. Rotorruter. Aurélio. Então ele fala aqui usar a pompa. Se tem uma necessidade, dá para facilitar, ele fala. Mas o sifão não pode desrosquear. Exatamente. Não pode fazer coisas mais profissionais, com mais energia, etc. Uma coisa que precisaria tipo de um... Como se chama o cara que trabalha com isso? No Rio se fala bombeiro, aqui é encanador. Encanador? Aí já não pode, uma coisa mais profissional, mas é só uma coisa leve. Tipo, com a... É enganador.
Alticre, encanador, ela enganador. É um desentupidor de pia. Mas se é só dar uma desentupidazinha com essa pompa, uma coisa que qualquer balabaita, não precisa ser um profissional para fazer isso. Isso ele permite aqui, se é um caso, não é o ideal, mas se é um caso de necessidade. Ok. Agora a gente vai ver. Só um minutinho. Pergunta 29, também do Pisquet-Chuvas. Tlatot vechalonot, tirar ou colocar portas, a gente já falou sobre isso, mas tem coisas que a gente não falou, acho ainda, vamos ver, portas, janelas, zchuchit bechalonot, o vidro das janelas. Tudo isso é proibido ou permitido no Shabat? Esses daqui a gente já falou antes. Porta e janela, vidro da janela. Tudo isso é proibido, faz parte da construção. Mesmo que for frouxo, não pode pôr no Shabat. Sim. Ele acrescenta mais algumas coisas. Pisquet-Chuvas. Shatiach, takoa banitzpah kavua. Você tem tapete? Um tapete, mas aquele tapete que ele é preso no chão de forma contínua, sabe? Carpete. Tem casas que o tapete ele é. Tem casas que tem um tapete que se tira, mas tem casas. Eu vi isso mais nos Estados Unidos, que é o tapete preso. Aqui se usava bastante anos 80, agora parou no Brasil. Sim. Então, um amigo meu estava em Israel, lá nos anos 90, e ele ouviu uma propaganda, era assim, Shatiach. Eu trabalhei com o Rabino Landa aqui, uma época, Lava Shalom. Quando eu era Bohor, eu fui fazer kashrut das bolachas de Pesach do Rabino Landa. Inclusive, uma vez eu estava lá cuidando e o pessoal da fábrica estava com fome e trouxe uma pizza lá para comer lá na fábrica. Eu tive que mandar o pessoal passear a fome. Mas, de qualquer jeito, sempre que eu chegava lá de manhã, eles cantavam para mim Masguiach. Que teve que acabar pagando uma pizza para eles depois. Sim. Ok, então a gente tem esse shatiach, esse tapete que você não pode colocar ele no Shabat, se saiu do lugar, alguma coisa, mesmo de forma leve, não pode colocar de volta. Birzei Maim, o Birzei Maim, consoante em português, torneira que saiu do lugar, que afrouxou, não pode apertar ela no Shabat, faz parte da construção, tudo isso. Lissei Achalon, nas janelas, sabe o que é tris? Acho que deve ser o trinco, né? Não. Tem na janela, tem assim para fechar e abrir, tem. É o trinco. Não. Trinco. Não. Tem uns plásticos. Persiana? Tem uns plásticos que você tem. Você tem um ferrozinho assim que você puxa para abrir e fechar a janela. Ah, sim. É o puxador. Não, mas exatamente, mas eu estou falando agora não do puxador. Se desencaixou esse negocinho, essas. Como é que chama? Essas ventanas? Não sei como é que chama. Sim. Como se chama em português isso? Putz, nem sei. Está falando de uma basculante, né? Aquele. São vários plastiquinhos. Aleta. Paleta, isso. Aleta. Estou aprendendo português aqui, pessoal. Nós também, é papo de engenheiro, meu. O cara tá vendendo imóvel aqui, ó. Tô falando, ele tá avaliando apartamento aqui, eu tô dizendo aqui, ó, em pleno shiur. Vocabulário. A coisa aqui, vou te contar. Eu lembro ainda um pouco português, mas não chega tanto, né? Não chega tanto. Enfim, então exatamente como vocês falaram, essa parte não pode devolver no Shabat. Tudo isso são coisas que fazem parte da construção, tem que prestar atenção. Tudo que faz parte da construção, mesmo de leve, não pode colocar. Mas depois ele traz uma lista de coisas
que, apesar que eles estão ligados à construção, mas eles são uma coisa, na verdade, à parte, que não fazem realmente parte intrínseca da construção. Um exemplo eu já trouxe antes, colocar com magnete, com o ímã, uma foto que o menino no Shabbat, na geladeira, apesar que a geladeira é grande e ela é você não pode colocar nenhuma coisa frouxa, mas essa foto que você gruda com ímã na geladeira não faz parte da construção da geladeira. Não é a maçaneta da geladeira. Então você pode colocar no Shabbat. Aqui mais exemplos ligados a essa coisa, que ela tem uma certa ligação com algo construído, mas é uma coisa à parte que você sim pode colocar no Shabbat. Isso é a pergunta número 30. Se não me engano, o Razonish ele rigora nisso, mas a ideia dos outros poskim, Chabad, etc., parece facilitar. Kliat vilon, colocar uma cortina ou paróquia, se for na sinagoga, tudo isso pode no Shabbat. São coisas que eles são considerados algo à parte da construção, não fazem parte da própria construção. Você pode instalar uma cortina? Instalar quer dizer, já tinha lá... Não, tava tudo, o carrinho e tal, você, tipo, encaixar os negocinhos. Você coloca o pano da cortina, você já tinha a base. Já tem o trilho lá. Tem aquele trilho já na parede. Sim, você só encaixa o pano da cortina. Pode colocar aquele negocinho que corre? Eu acho que também me parece que também o bastãozinho também. Se é só quantidade de leve, aí pode. Pelo que ele fala, pisquetuvas. Motel magavot, a mesma coisa. Moto, como se fala moto em português, você tem, às vezes você tem, vamos dizer, na saída do banheiro. Cabide, maste para pôr toalha. Vende a toalha lá. Vamos dizer que a haste saiu do lugar. Também você pode colocar no Shabbat. Obviamente é uma coisa que não tem, não com prego, essas coisas, obviamente. Você só encaixar, apesar que você está encaixando na parede. E na parede a gente falou, não pode encaixar nada. Mas essas coisas são consideradas algo à parte. Ele pode encaixar. Como você traduziu, haste, você falou? Haste das toalhas. Motil Shilutim. A haste da paróquia também pode no Shabbat, tipo, soltou do Arona Kodesh, assim pode colocar ela de volta ali? Se é só colocar, ele fala que pode colocar. Ah, tá. Motil Shilutim Lavde, fazendo a separação, aquela hastezinha onde coloca o rolo do papel higiênico, que você tira e coloca do lugar, também pode. Ah, que tem a molinha. Sim. Motil Bgadim Baron Gadol. Se você tem um armário grande, que a gente falou que é como se fosse uma casa, você não pode acrescentar nada, mas colocar o bastãozinho para pregar as roupas, pode. Uma coisa à parte, além do armário, não faz parte intrínseca do armário. Vavima mitlavshim badelet. Às vezes você tem uma coisa para pendurar, sabe? Pendurar... ganchos para pendurar chapéu, para pendurar paletó, essas coisas. E aquilo encaixa na porta da casa. Está uma encaixada na porta, e aí você prende lá o seu chapéu ou o que for. Conhece isso? Sim. Você só coloca assim, ela fica na porta. Você pode encaixar no Shabbat. Apesar que está ligado à porta, e a porta faz parte da construção. Mas, de novo, isso é chamado uma coisa além da construção. Mesma coisa, ele fala Kliata Nadnedá, pendurar a Nadnedá, vamos dizer, como se fala em português, a balança da criança, sabe? Que você sim. Encaixar na parede, você pode, no teto, não sei onde é, você pode encaixar. Quando já tem o coisinho, já tem o ganchinho, você já vai... A mesma coisa, eu acho, deve ser em relação a... Tem gente que dorme naquela... Rede. Sabe? Que você prende de um lado da parede do outro. Sim. Você dorme assim naquele... Não lembro como se chama em português. Rede.
A mesma coisa ele fala colocar no Shabat, já tem o prego, colocar as fotos, o noto, deixar aqui, colocar o relógio Relógio na de parede. parede também, ele permite monot, fotos, tmunot bemagnet למקרר, fotos prender na geladeira com o magneto também, a gente permitiu aqui pelo Pesquitchuvas. Bravo, não consigo entender a diferença entre o moto da Magueivá e o T da parede. Para mim é a mesma coisa, né? Uma haste entrando num furo ali na parede, né? Entre o que e o que? Entre o moto da Magueivá e Magevet. Magevet, né? Que acho que não sei se é o Trias Voto que permite, né? Não sei quem é. E aquele do ET na parede. Não é a mesma situação? Uma haste entrando na parede, né? Uma pode, outra não. Sim, aqui interessante. Ele considera uma coisa à parte. Você pergunta por que exatamente? Qual seria a lógica disso? E uma, talvez porque está dentro do buraco que é ligado à parede, é construção. O outro é num CLI. Deixa eu ver aqui um minuto. Ele fala que ele tem uma importância à parte. Aquela estaca, ela é uma coisa que não tem uma importância, ela se anula, vamos dizer, para a parede. Já isso já é uma coisa que ele tem uma importância própria, vamos dizer. E se pergunta por quê, a lógica não está ainda muito clara. Ok, eu vou tentar ver isso mais. Vou ver se eu chego mais a uma conclusão. Mas a primeira coisa que eu estou vendo é que ele explica que isso tem uma importância à parte, vamos dizer, não é uma coisa que se anula, vamos dizer, uma estaca na parede, ela já se anula para a parede, não é uma coisa a mais. Já esse é tipo, como se fala, essa mitkan, como se fala em português, essa tipo aparelho, é um aparelho a mais, vamos dizer, mas eu vou dar mais uma pensada ainda na sua pergunta, eu gostaria tentar chegar a mais alguma conclusão. Agora, eu quero só de novo falar rapidinho uma lista que a gente tinha visto, outras coisas que o Pesquitchuvas permitiu. Vamos só passar rapidinho pela lista. A Galash Tinoca Kipur, como se diz, o carrinho do bebê, ele permitiu fechar e abrir. Que Semet Capela, aquela cadeira que se abre e fecha, como tem na praia, etc. Também ele permitiu o Shulchan Capel, a mesa que abre e fecha. A Guilim Shemavrigim, os brincos, tem tipo um boreg, como se fala? Tarraxa. Tarraxa, assim, para prender no Shabbat. Arachata Shulchan Madafim, colocar na mesa aquelas madeiras que deixam a mesa mais comprida. Prender o Clix e o Lego. Fitchel Misrakim, aqueles brinquedos que tem a mola que você puxa, o carrinho que você puxa para trás para ele ir para frente, etc. Tudo isso ele permitiu. O Stender é onde a gente reza, dá para subir e descer. Regulador de altura. Exatamente. Ok. Agora, vamos voltar à pergunta. Vamos ver só um minutinho.
A 23 a gente respondeu? Não, né? Não. A 21 também não. 21, 22, 23. Ok, vamos ver a 23. Uhum. Shin Dalet, Seifim Beit Vegimel. Laasot Nekev Bekli. Fazer um furo no utensílio. Matai Chayav Me'a Torá. Quando é proibido pela Torá. Mitzad Ma Chayav. Quando e por que ele é Chayav. Ou seja, não fazer um furo na parede, continuantes. Sim fazer um furo no utensílio. Quando ele chega a ser proibido pela própria Torá. E por que Não é para colocar e para tirar. Para colocar e para tirar. O exemplo que a gente falou era num galinheiro, ele faz um furo para... O que entra e sai lá no galinheiro? Galinhas. Entra a luz e sai ar. A luz e o ar. A luz entra e o ar sai. E entra a luz e sai o ar viciado. Isso é pela Torá, mas a gente pode acrescentar uma coisa que eu não trouxe na pergunta, que deveria ser frisado, mas pelos sábios, mesmo que o furo no utensílio é feito só para entrar ou só para sair, já também pelos sábios é proibido. Isso é pela Torá. Isso é chamado também de Makebe Patish, é terminar uma coisa no Shabat, fazer uma atitude que termina a preparação daquele utensílio, é proibido no Shabat. Depois a gente tem a pergunta número 21, Piskei Tshuves. A gente falou já no Shulchan Aruch em relação a Masmer. Masmer é prender algo com prego, né? Prego. Natzim, a mesma coisa em relação a taxinhas. Todas essas coisas são iguais. A mesma coisa, obviamente, também com durex. Tudo isso é proibido fazer no Shabat. Agora uma pergunta interessante. 22. Leotzi Masmer Natz Me'anal. Piskei Tshuves. Vamos dizer que prendeu no sapato dele um prego no Shabat, uma taxinha, e, sabe, no sapato dele. Eu acho que pode tirar por causa tipo um cavalo da briota. Aham. Ele fala aqui realmente que é permitido. Ele fala é melhor fazer isso com a parte... porque aquilo não é uma coisa que ele fez, obviamente, isso que o prego entrou lá, não é como o prego da parede, que ele é feito para ficar lá, uma coisa fixa. Uma coisa fixa, se você tirar, você está destruindo. Mas aqui, esse prego não tem nenhuma intenção de aquilo ficar fixo no sapato dele, ao contrário. Aquilo só incomoda, etc. Então, por isso, ele permite, realmente, como vocês falaram, tirar aquilo no Shabat. O prego ou a taxinha que prendeu no sapato, mas ele fala é melhor fazer com a parte de trás da mão, se isso foi considerado muktzah, ou com mas pela lei é permitido. É permitido tirar no Shabat aquilo. Ok? Porque isso, né? Como se fosse não é bem cavalo da briota, acho que é outra justificativa. Aqui a ideia que ele usa para permitir isso é pelo fato de não ser para algo... não causar sofrimento, né? Não é fixo, não é uma atitude fixa. O problema de você perder um prego é porque aquilo... Por exemplo, um prego de crianças, do brinquedo da criança. Ele tipo coloca um prego e tira, sabe? Tem aquelas montagens de criança. Lá você vai poder colocar o prego, porque coisa para colocar e tirar toda hora, não é uma coisa fixa. Um prego que prendeu no chinelo dele também não é uma coisa fixa, não tem nenhuma intenção de deixar o prego lá no chinelo dele. Então, por isso e que destino se dá para esse prego? Se possível, fazer com a parte de trás da mão, se possível. E que destino se dá para esse prego? Você deixa abandonado, depois do Shabat você pega, ou dá para, com cuidado, botar em algum lugar para ninguém se machucar? Como é que faz?
Não coloca... Pode levar. Não prende no outro chinelo. Não senta em cima. Você empurra... Não, uma vez que você... É lei de Muktzah. Uma vez que você já pegou, já está com ele na mão, você não precisa jogar fora. Você pode colocar com calma onde você quiser. Né? Ah, positivo. Verdade, bem pensado. Boa. Ok, boa. senhores. Eu digo um abraço. Dá para alguém chupar o prego. E tchau, Rabino. Obrigado. Tem uma piadinha antes de sair? Uma piadinha Sim. pequena. Oi? Uma piadinha Manda. Tinha uma piadinha pequena para antes de sair. Tinha um cara que ele ia na loja e na hora de pagar ele falava que ele é o Yoshke. Aí o dono não aceitava tal, mas ele começou a fazer bagunça. Aí o dono falava, tá bom, deixa ele sem pagar. Aí assim ele saía da lanchonete, saía assim sem pagar do restaurante, não sei lá. Até que ele foi na loja de um judeu, na hora de pagar ele começou a fazer bagunça, falou, eu sou o Yoshke, eu não vou pagar. O dono da loja fala para a mulher, traz os pregos e o martelo, vamos... Boa. Você pode usar para isso. Ok. Boa. Abraços, então. Shabbat shalom. Abraço, Shabbat shalom.